Olá, pessoal. Estou eu aqui mais uma vez para aquela conversa, aquele bate-papo. Dessa vez, quero dar continuidade ao assunto Natal. Ontem eu falei um pouquinho sobre o Natal, sobre o significado, e hoje eu quero relatar uma história, na verdade de uma forma bem resumida, mas a história de uma menina que não gostava de Natal. Mas antes disso, eu quero citar uma entrevista que eu assisti com o pastor Lamartine e a pastora Sara Shiva e duas coisas interessantes que eles falaram na entrevista. Eles estavam relatando e contando muito sobre o Natal, né? E aprendi um pouco com eles também ali naquela entrevista. Uma das coisas que eu aprendi, que eu achei bem interessante, foi a Sara falou sobre a troca de presentes, que tem muito a ver com o cristão. Por quê? Porque é um hábito, é um costume que, na verdade, esse costume já vem se estendendo até os dias de hoje, né? Cada dia vem diminuindo um pouco, mas ainda existe muito essa coisa do bebê quando nasce, a gente visitar e levar um presente. Então, o nascimento de Jesus, quando ele nasceu, os reis magos foram lá ao encontro de Jesus e levaram presentes para eles. Agora, olha o presente que eles levaram para o nosso rei Jesus: incenso, mirra e ouro, ou seja, só presentes valiosos, presentes dignos de um rei, né? Então, achei muito interessante isso que ela citou na entrevista, eu vim aqui trazer para vocês. E ela citou que isso tem muito a ver com o cristão, essa questão de no Natal fazer essa troca de presentes, né? Eu sempre falo, a gente prestar muita atenção para a gente não focar nesse consumismo exagerado que hoje em dia a televisão e a internet prega, né? Que a gente tem que comprar presentes caros, que a gente não pode deixar de dar o presente. Então, eu cito muito isso, a gente ter muito cuidado, a gente prestar muita atenção nisso. Mas ontem assistindo a entrevista eu achei muito interessante, que é importante e é muito valioso essa troca de presente. E que a troca de presente não seja só a troca do presente material, que a gente possa trocar um abraço, trocar um carinho, que isso aí pode valer até muito mais do que um presente material. Mas eu também quero aproveitar, antes de contar a história, para ler o versículo da Bíblia, que está, deixa eu só ver aqui, Mateus 2, versículo 1, diz o seguinte: Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Vou parar aqui, mas o rei Jesus nasceu e aqueles magos receberam sinal, né, que o rei nasceu e onde ele estava. E eles foram até lá levando presentes para Jesus. E vou começar a relatar a história da menina. Deixa eu tirar aqui esse óculos, porque assim eu tiro, boto, que é para enxergar melhor, mas não consigo ficar usando o óculos o tempo inteiro. Então, eu conheci uma menina que ela não gostava de Natal. Mas ninguém entendia por que ela não gostava do Natal. Ninguém compreendia. Porque o Natal é uma data tão linda, né? Como pode alguém não gostar do Natal? Você pode ter conhecido alguém, ou saber a história de alguém também, que não gosta do Natal. E eu te digo uma coisa, não julgue. Porque a gente nunca sabe os motivos e as razões pelos sentimentos ou pela opinião e decisão da pessoa sobre aquele assunto. Então a gente deve respeitar e não julgar. E essa menina me relatou que ela sempre sonhou com um Natal, com uma mesa farta, uma família reunida, mas que na sua casa seu pai era alcoólatra, a sua mãe
trabalhava muito e era muito ocupada. A sua família passava muita dificuldade. Na sua casa tinha muitas brigas. O álcool não deixava o seu pai ter uma convivência normal e harmoniosa. Então, era todo dia um problema, era todo dia uma pancadaria. E ela não conseguia gostar de datas nenhuma, muito menos o Natal. Então, ela me disse: eu não gosto do Natal, porque essa data me lembra que eu sempre esperava de ter um Natal maravilhoso, com a mesa farta, uma família alegre, mas na minha casa nunca tinha. E uma das coisas que eu também vi na entrevista foi sobre isso, que eles citaram um jovem que tinha perdido mãe, pai, ele não tinha família, e quando chegava o Natal ele não gostava do Natal. Ele dizia que não queria comemorar o Natal. Na verdade, ele não entendia o significado maior do Natal, que é o nascimento de Jesus. Mas dentro dele existia uma dor tão grande, né, e uma tristeza tão grande de chegar uma data como essa e estar sozinho, não ter uma família para fazer uma ceia, né, para dividir aquele momento, para sorrir, para se alegrar. E aí ele repudiava o Natal. Então, muitas pessoas que a gente conhece pode também estar passando por uma situação idêntica a essa. Como essa menina que eu a conheci, como esse rapaz que eu ouvi na entrevista. E a gente não pode julgar quando alguém disser que não gosta do Natal. A gente tem que procurar saber o porquê ele não gosta do Natal. Julgar nunca é o caminho, porque a gente nunca sabe da dor que essa pessoa enfrenta. A gente nunca sabe do que essa pessoa tem que enfrentar todos os dias para continuar de pé. E quando chega o Natal não é diferente. Então, a minha mensagem de hoje nesse vídeo é que a gente não julgue, porque no Natal tem muita gente sofrendo. Tem muita gente que não vai gostar dessa data, mas porque ela não entende o grande significado que é. Mas que a dor dela é tão grande, que a tristeza que ela carrega dentro dela, a mágoa, os traumas, são tão grandes que ela não consegue enxergar a imensidão que é o Natal. Então que a gente não julgue, porque a gente não sabe o que está dentro das outras pessoas. A gente só sabe da gente, a gente não sabe do outro. Mas que nesse Natal a gente possa abraçar aqueles que também não gostam do Natal, aqueles que porventura podem estar sozinhos, sem família, sem uma mesa farta, mas que a gente abrace. Pode não ser um abraço físico, mas pode ser um abraço carinhoso, de amor, mesmo à distância. Que a gente possa abraçar fazendo uma ligação, mandando uma cartinha. Sabe aquele idoso, seu vizinho, que está lá, que ninguém visita? Sabe aquela pessoa que mora na rua, que você passa todos os dias para lá e para cá e vê ele lá sentado no banco da praça, ou no meio da rua, no meio-fio? Essas pessoas que a gente tem que olhar e abraçar com carinho nesse Natal. E a gente não deve julgar, jamais, nunca, em hipótese alguma, porque a gente não sabe a dor que essa pessoa carrega, o sofrimento que essa pessoa tem dentro dela e a tristeza. A gente não entende, a gente não sabe. Então, que nesse Natal a gente possa aprender a não julgar e que você,
que a gente possa deixar essa mensagem de carinho por essas pessoas que não gostam do Natal, que não sabem o que é o Natal, que desconhecem o que é o Natal, que a gente possa deixar uma palavra para ela de amor, de cura, que a gente possa chegar de alguma forma mostrando para ela o significado do Natal. E quem sabe elas um dia possa sentir esse mesmo prazer que a gente sente de festejar o Natal. Feliz Natal!